Bom dia, meus amores, tudo bom? Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde. Sejam bem-vindos em mais uma aula de língua portuguesa, certo? Hoje a nossa aula é correção de atividade. Aquela atividade que eu coloquei sobre contos e microcontos, nós iremos corrigi-la, beleza? Então, pegue a sua folha, pegue o caderno, pegue o lápis, pegue a borracha e vamos nessa. Amores, primeiramente, a atividade inicia com um texto, certo? Um texto, um conto, que diz assim: A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. Viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa dos seus sonhos, mas todas as que encontravam tinham um defeito. Não é que faltassem princesas, não. Havia de sobra, mas a dificuldade era saber se realmente eram de sangue real. E o príncipe retornou ao seu castelo, muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa de verdade. Uma noite desabou uma tempestade medonha. Chovia desabaladamente, com trovoadas, raios, relâmpagos, um espetáculo tremendo. De repente, bateram à porta do castelo e o rei em pessoa foi atender, pois os criados estavam ocupados enxugando as salas cujas janelas foram abertas pela tempestade. Era uma moça que dizia ser uma princesa, mas estava encharcada de tal maneira, os cabelos escorrendo, as roupas grudando ao corpo, os sapatos quase desmanchando. Era difícil acreditar que fosse realmente uma princesa real. A moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou numa forma de provar se ela dizia era verdade. Se o que ela dizia era verdade. Ordenou que sua criada de confiança empilhasse 20 colchões no quarto de hóspedes e colocou sobre eles uma ervilha. Aquela seria a cama da princesa. A moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, com a ajuda de uma escada, se deitar. No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. Não consegui dormir, respondeu a moça. Havia algo duro na minha cama e me deixou até manchas roxas no corpo. O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. A moça era realmente uma princesa. Só mesmo uma princesa verdadeira teria pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sob 20 colchões. O príncipe casou com a princesa, feliz da vida, e a ervilha foi enviada para um museu, que ainda deve estar por lá. Amores, esse aqui é um exemplar muito típico de conto de fadas. Sua classificação é conto de fada. Por quê? Porque ele traz princesas, um epílogo de felizes para sempre, castelos, rainhas, um drama, certo? Então, nele também, por ser um conto, nós podemos considerar, nós podemos identificar elementos e características próprias desse tipo de gênero textual, certo? Lembrando, gênero textual é aquele texto com informações onde eu quero estabelecer a comunicação entre os interlocutores, certo? Os gêneros textuais, eles se adequam de acordo com o contexto e a sua estrutura, beleza? Então, não é porque
eu tenho um gênero textual piada, que ele não vai passar uma informação, sim, vai passar uma mensagem, porém, as características das piadas são totalmente diferentes da característica de um conto. Beleza, então vamos lá. Primeira questão. Defina o gênero textual conto. Amores, já falei para vocês que todos os gêneros textuais têm um objetivo em comum. Qual é esse objetivo? Transmitir uma mensagem, uma informação, certo? É estabelecer a comunicação entre os interlocutores, ok? Porém, todos os gêneros textuais têm suas próprias características. Exemplo, na poesia, nos sonetos, nós temos as poesias. Na anedota, nós temos o riso, o humor. Na charge, nos cartoons, nós temos a crítica, a ironia, os desenhos, certo? E nos contos, que tipo de características, que tipo de elementos a gente vai encontrar no conto? Então, bora lá. Primeira questão. Defina o gênero textual conto. O conto é uma narrativa, certo? Já falamos na aula passada. O conto é uma narrativa breve, escrita em prosa. O que significa escrita em prosa? Que não tem rimas, não tem poesias, certo? Sendo mais curto que um romance e uma novela, porém maior que uma piada, uma anedota, um soneto, certo? Nele envolve enredo, personagens, tempo, espaço, e é um texto narrativo, ou seja, alguém, o narrador, conta a história. Então, tudo isso define o gênero conto, que nós acabamos de ler, beleza? Ok. Segunda questão. Quais os elementos presentes em um conto? Lembrem que a tia falou que todos os gêneros textuais têm suas próprias características, certo? Então, o gênero conto, ele apresenta elementos característicos e típicos dele próprio, certo? Então, quais são esses elementos que compõem o conto? Eu tenho o espaço, que é o local aonde está acontecendo a história, o ambiente em que está ocorrendo a história. Eu tenho tempo. Esse tempo a tia também já explicou que pode ser um tempo cronológico do relógio ou um tempo psicológico que acontece na cabeça, no interior do personagem, certo? Tem o foco narrativo, que é o narrador. Eu tenho 3 tipos de narradores. O narrador observador, ou seja, ele só conta a história. O narrador personagem, ou seja, ele conta e participa da história. E o narrador onisciente, que tudo ele sabe sobre a história. Todas as ações dos personagens, antes, durante ou as futuras ações dos personagens, ele sabe, ele é onisciente, certo? Personagens, eu tenho personagens em um conto, ok? Eu tenho personagens primários e personagens secundários, ok? Os principais e os coadjuvantes, digamos assim. Tem diálogos entre os personagens, ou seja, é onde vai se desenvolver as ações dos personagens e são ilustradas através de diálogos. E tenho o epílogo. O epílogo é a trama, o epílogo é o clímax, é aonde vai se desenrolar toda a ação conturbada que teve no desenvolvimento do conto, certo? Então, eu tenho espaço, tempo, foco narrativo, personagens, diálogo e epílogo. Beleza? Questão 3. Qual o título do texto? Bom, o título do texto é sempre chamativo, é sempre curto, para que o leitor possa se interessar,
certo? Lembra das nossas aulas de produção textual? Que eu sempre disse para vocês que o título é uma frase curta e chamativa para que você possa convidar o leitor ao seu texto? Exatamente. Aqui eu tenho a princesa e a ervilha, que é o título desse conto. Então, o título desse texto é A Princesa e a Ervilha. Ele sempre fica em cima de todo o restante do conto ou da produção, certo? Curto, chamativo, para prender o leitor e instigar a leitura. Beleza? Questão 4. Quais são os personagens do texto? Bom, de acordo com a leitura, eu vou identificar os personagens. Os personagens são elementos principais do conto. Todo conto tem personagens, sejam eles primários ou secundários, principais ou coadjuvantes, certo? Então, nesse conto em especial, eu tenho um príncipe que queria casar, uma princesa que chegou molhada, um rei que queria casar o filho, uma rainha duvidosa, porque não sabia se aquela moça que chegou encharcada era ou não uma princesa mesmo. E os empregados, que estavam, coitados, limpando o castelo porque a chuva invadiu, né? Então, eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 personagens, sendo os principais o príncipe e a princesa, os secundários o rei, a rainha e os empregados, certo? Beleza. Quinta questão. Quantos parágrafos existem no texto? Amores, os parágrafos, eles são seções, ou seja, eu faço um pedacinho da história, fiz. Quando eu quero mudar o ambiente, não a história, quando eu quero mudar o ambiente, quando eu quero passar para outra ação, eu coloco, digamos que eu faço uma pequena ruptura com parágrafos. Os parágrafos, eles funcionam como o início de uma ação nova, uma mudança de ambiente, uma mudança de tempo dentro do conto, certo? Então, nesse conto da Princesa e a Ervilha, eu tenho quantos parágrafos? 11 parágrafos. Esse texto apresenta 11 parágrafos, certo? Beleza. Questão 6. O que o príncipe queria? Foi fácil atingir esse objetivo? O que o príncipe queria? Foi fácil atingir esse objetivo? Bom, de acordo com a leitura do texto, o príncipe queria se casar, mas ele queria se casar com uma princesa mesmo, uma princesa de verdade, certo? E ele rodou o mundo, porém não encontrou nenhuma que fosse de seu agrado. E foi fácil de atingir esse objetivo? Não foi fácil, como eu disse. De acordo com a leitura, o texto apresenta pra gente que o príncipe rodou, viajou por todas as partes do mundo e ele não encontrava nenhuma do jeito que ele queria. Todas tinham um defeito, certo? 7ª questão. Como estava o tempo quando a moça bateu na porta do rei? Bom, isso aí a gente vê na classificação, na percepção do ambiente, né, do espaço do conto. O tempo, ele estava chuvoso, com trovoadas e muitos relâmpagos, certo? Por mais que tenha acontecido no castelo, o ambiente, o espaço, seja no castelo, o tempo climático também representa o espaço de um conto. E nesse conto em especial é um tempo chuvoso, tempestadioso, um tempo chuvoso com tempestade, relâmpagos e trovões e raios, certo? Beleza. Questão 8. O que o rei fez para comprovar o que ela disse? O rei foi muito astuto. O rei e a rainha foram muito astutos, né? Muito
inteligente. Então, o que foi que eles fizeram? De acordo com a leitura, lembrem sempre que essas respostas são interpretações textuais, ou seja, toda a resposta está no texto. Todas as perguntas estão relacionadas diretamente ao texto, certo? Então, o que foi que eles fizeram para comprovar o que realmente aquela moça disse? Que realmente ela era uma princesa. O rei, a rainha, né, ordenaram que uma criada de confiança empilhasse 20 colchões dentro do quarto de hóspedes, o que a princesa achou bem estranho, né? Nossa, a pessoa que não dorme numa cama, dorme numa montanha de colchão. E que colocasse sobre eles uma pequenita ervilha, né? Então, foi isso que eles fizeram para comprovar o que a moça, encharcada pela chuva, dizia, que ela era uma princesa, certo? Nona questão. De acordo com a estrutura de um conto, identifique os elementos abaixo. Qual o tipo de narrador possui o texto? Justifique sua resposta. Amores, nós já comentamos que o foco narrativo é uma das principais características e elementos de um conto, ou seja, o conto é uma história, o conto é uma narrativa, certo? Ela é uma curta narrativa. E sempre vai apresentar um narrador, seja ele um narrador observador, só olha, não participa. Narrador personagem, olha, fala e participa, certo? E o narrador onisciente, que tudo ele sabe sobre as ações dos personagens, certo? Então, ele pode dar alguns spoilers durante a história, durante a narração, durante o conto. Porém, nessa história em especial, nesse conto em especial, nós temos um tipo de narrador observador, pois ele só conta a história, ele não participa e nem dá spoiler, certo? Então, ele só observa. Fica quieto e observa na dele, conta a história, beleza? Então, que tipo de narrador é esse? Observador. Só observa e conta a história. Letra B. Qual espaço apresentado no conto? O espaço é o ambiente em que se passa a história, certo? Então, onde é que se passa a história? Em uma noite de tempestade acontece a história, porém, a ação das personagens acontece dentro do castelo do rei, certo? Então, o ambiente da natureza climático é uma noite chuvosa de tempestade, porém, o ambiente físico é dentro do castelo do rei, beleza? Letra C. O tempo da história é cronológico ou psicológico? Justifique sua resposta. Amores, a tia comentou que existe 2 tipos de tempo, de caracterizar o tempo nos contos. O tempo cronológico, que é o tempo do relógio, certo? O tempo psicológico, que é o tempo no interior das personagens, da cabeça das personagens. A gente tem contos que acontecem internamente na personagem, que elas refletem sozinha. Então, esse tempo é cronológico, certo? Então, toda vez que eu falo de tempo cronológico, eu penso em tempo do relógio exterior. Tempo psicológico, eu penso em tempo interior da personagem. Tempo interior e tempo exterior, certo? Beleza. Nesse conto, o tempo é exterior ou interior? É um tempo exterior, um tempo cronológico, marcado pelo relógio. Como é que eu posso comprovar isso? Através dos verbos.
ele viajou, ele retornou, na noite também, a expressão a noite de tempestade, as viagens pelo mundo inteiro apresentam um tempo cronológico que são marcados pelo relógio e calendários. Esse tempo cronológico pode ser horas, minutos, segundos, anos, meses, semanas, quinzenas, séculos, certo? Então, é um tempo cronológico, tá bom? E eu posso marcar através dos verbos retornou, viajou e das expressões de noite de tempestade, viajou pelo mundo inteiro, certo? 10ª questão. O que é um epílogo? Amores, voltando aqui. Nós temos características e elementos presentes no conto, tá? Características são aquelas que nós vimos. Foco narrativo, ambiente, espaço, tempo, epílogo, certo? Tudo isso. Eu tenho também introdução, desenvolvimento e clímax. A introdução, o desenvolvimento e o clímax são estruturas de um conto. Todo conto possui essa estrutura. Lembra quando a gente estava fazendo produção textual? Que eu fazia aqueles esqueminhas de introdução, desenvolvimento e conclusão? Aquilo ali é uma estrutura da dissertação, do gênero textual que a gente produzia, certo? O gênero discursivo argumentativo. O conto é a mesma coisa e os outros gêneros textuais também. Cada um tem a sua estrutura. E o do conto se apresenta como introdução, desenvolvimento e epílogo. Beleza? Ok. Epílogo ou clímax. Então, o que é o epílogo em um conto? O epílogo corresponde ao clímax. É nesse momento que acontece o desfecho da narração. Houve alguma coisa que provocou a ação dos personagens, como no caso do conto. A princesa disse que ela era a menina disse que ela era uma princesa. A rainha e o rei não acreditaram, tampouco o príncipe. E isso causou uma confusão nos personagens. Tanto é que a rainha foi e pediu para que colocassem 20 colchões e uma ervilha sobre eles, para provar o que ela estava falando, né? O final foi que ela disse que acordou toda doída, toda roxa, porque foi horrível o sono dela. E isso comprovou que ela era uma princesa. Esse foi o desfecho, esse foi o clímax, esse foi o epílogo do conto. Ou seja, o epílogo é aquela partezinha da narrativa em que vai ter um desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação em relação às personagens. Certo? Beleza. 11ª questão. Identifique a introdução, desenvolvimento e o clímax do conto. Amores, acabei de falar que o conto ele possui 3 partes em sua estrutura: introdução, desenvolvimento e clímax. Clímax a gente acabou de ver, que é o desfecho das ações, certo? A introdução é a apresentação do conto, onde eu vou saber qual é o meu ambiente, qual é o meu espaço, qual é meu tempo, quais são as minhas personagens, certo? Então, neste conto em especial, A Princesa e a Ervilha, eu tenho como introdução o primeiro parágrafo. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. O primeiro parágrafo representa a minha introdução, porque é nele que eu vou ter meu tempo, meu espaço, meus personagens, como eu vou iniciar a minha história, certo?
O desenvolvimento. O desenvolvimento é onde eu vou desenvolver as ações das personagens, onde tem diálogos, onde tem os conflitos, certo? Então, o desenvolvimento inicia a partir do momento que a menina lá, que ainda não era princesa, que a menina chega e bate lá na porta do rei. E o rei abre e ela diz que ela é uma princesa, que ela queria descansar e babá. Então, esse é o desenvolvimento. Esse desenvolvimento nos pega dos três parágrafos do meio. Então, vai ser sempre o primeiro parágrafo. Primeiro e o segundo. E ou segundo parágrafo. Então, a nossa introdução nesse conto especial inicia assim. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. Viajou pelo mundo inteiro à procura de uma princesa dos seus sonhos, mas todas que encontrava tinham algum defeito. Não que faltassem princesas, não, havia de sobra, mas a dificuldade era saber se realmente eram de sangue real. E o príncipe retornou ao seu castelo muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa de verdade. Nesse pedaço a gente consegue saber os personagens, certo? Príncipe, princesa, o espaço, o castelo e o tempo que ele viajou por muito e muito tempo atrás dessa princesa que ele sonhava ser casado, né? E a gente também consegue identificar o foco narrativo. Esse narrador é um narrador observador. Tudo isso a introdução nos apresenta, certo? O desenvolvimento. O desenvolvimento é onde eu vou desenvolver as ações dos personagens. Onde vai ter os conflitos, certo? Então, o nosso desenvolvimento inicia. Uma noite desabou uma tempestade medonha, chovia desabaladamente, com trovoadas, raios, relâmpagos. Um espetáculo tremendo. De repente, bateram no castelo, e o rei, em pessoa, foi atender, pois os criados estavam ocupados enxugando as salas, cujas janelas foram abertas pela tempestade. Era uma moça que dizia ser uma princesa, mas estava encharcada de tal maneira, os cabelos escorrendo, as roupas grudadas ao corpo, os sapatos quase desmanchando, que era difícil acreditar que fosse realmente uma princesa. A moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou numa forma de provar o que ela dizia, se o que ela dizia era verdade. A rainha foi astuta, foi inteligente, né? A partir desse pedaço, eu tenho desenvolvimento, porque foi onde iniciou o conflito e o desenvolvimento das ações dos personagens. A menina chegou e disse que era uma princesa em uma noite tempestuosa, e falou que era uma princesa, afirmou, até que a rainha teve uma ideia de provar que realmente ela era ou não uma princesa, certo? O desenvolver das ações, o desenvolvimento sempre é o desenvolver das ações das personagens, certo? Continuando o desenvolvimento, eu tenho ainda nos outros parágrafos. Ordenou que sua criada de confiança empilhasse 20 colchões no quarto de hóspedes e colocou sobre eles uma ervilha. Aquela seria a cama da princesa. A moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, com a ajuda de uma escada, se deitar. No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. Não consegui dormir, respondeu a moça. Havia algo muito duro na minha cama e me deixou até manchas roxas no corpo. Então, a partir daí, todos esses parágrafos eles vão se caracterizar pelo desenvolvimento das ações das personagens. Logo, o desenvolvimento do conto, a parte de desenvolvimento do conto, beleza?
E o clímax? O clímax é o desfecho das ações, é o final do conto, é onde eu vou ter um desfecho surpreendente, arrebatador, assustador, enigmático, certo? Então, nesse conto em especial, o clímax se caracteriza-se a partir do seguinte parágrafo. O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. Oh, a moça realmente é uma princesa. Só mesmo uma princesa verdadeira teria a pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sob 20 colchões. O príncipe se casou com a princesa, feliz da vida, e a ervilha foi enviada para o museu e ainda deve estar por lá. Esse fragmento, esses parágrafos se caracterizam-se como clímax. Por que como clímax? Porque é onde eu vou ter o desfecho das ações. A rainha não colocou 20 colchões para provar o que a menina falava, que ela era uma princesa? Pois é. A partir do momento que ela provou, que ela teve a certeza do desfecho da ação, que ela era uma princesa realmente, eu tenho o clímax, eu tenho o epílogo, tá? É a mesma coisa, clímax e epílogo é a mesma coisa. Eu tenho o clímax do conto, o desfecho da ação, certo? Esse desfecho pode ser surpreendente, como esse, que ninguém acreditava que ela era uma princesa, porém ela conseguiu provar. Pode ser um assustador, pode ser enigmático, dependendo do conto e da sua classificação, certo? Amores, essa foi a nossa correção de atividade sobre contos, certo? Essa folha tá lá no material de apoio, na aula de contos e microcontos. Por favor, comparem suas respostas, tá? Na aula azul nós vamos discutir sobre isso. Se tirar alguma dúvida, se ainda estiver, se tiver, a tia responde pela plataforma, pelo Zoom, ok? E é isso. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham entendido. E qualquer dúvida, procurem-me na plataforma ou estaremos presentes na aula azul, tá certo? Beijo, até a próxima aula. Tchau, bons estudos!